A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Abram as Bíblias em Mateus 24. Uma coisa que eu quero falar aqui é que as profecias bíblicas nunca foram tão atuais e nunca a igreja deu tanto descrédito para as profecias bíblicas. Lembro que quando me converti aos 14 anos e na minha juventude, há 30 anos, eu lembro que os cristãos falavam sobre o final dos tempos com mais amor, com mais temor, com mais confiança. E nós estamos já no final, nós já estamos concluindo as profecias, e imagino eu, não sei se é por causa das constantes, muitas informações que temos nas redes sociais que catam o nosso tempo, mas os cristãos estão meio que desapercebidos com o que está acontecendo no mundo. Então estou falando para milhares de pessoas com certeza, pois só no canal da igreja há milhares de pessoas, né, pastor? Nós temos que voltar a crer no Evangelho, a crer nas profecias, a crer nas Sagradas Escrituras, porque o tempo está findando. Uma coisa interessante é que até ímpios estão mandando para mim profecias, pastor. Ímpios. Um camarada que não acredita nesse Deus da Bíblia, mas acredita num ser criador, segundo ele, está mandando para mim que está se cumprindo as profecias e não é cristão. Então, ou seja, nós precisamos voltar a confiar nas Sagradas Escrituras e crer que o tempo está findando. Amém? Mateus 24, eu vou falar aqui de uma forma que você ainda não ouviu falar. Vamos provar nesta última palavra, nesse último ensino, que nós, a igreja, não passaremos pela tribulação do período do anticristo. Porém, tudo indica, pelo contexto bíblico, que nós passaremos por um princípio de dores que já está vigente, mas que se intensificará. Mateus 24, eu vou pular aqui a parte que Jesus fala da destruição do templo, porque já cumpriu a destruição do templo, no ano 70 depois de Cristo, ou seja, 33 anos depois de Cristo, se cumpriu a destruição de Jerusalém, certo? E vou para já o versículo número 5, versículo 4, respondendo-lhe, Jesus lhes disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra e rumores de guerras, olhai e não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são princípio de dores. Veja bem, irmãos, já existe muitos falsos cristos aí ou não? Lá na Rússia tem um lá que tem milhares de seguidores, chama Sergei Sarkov. No Brasil temos um, ele é até hilário, né? É até bom assistir os vídeos dele, porque ele é muito hilário. Recentemente, há uns anos atrás, morreu um chamado Reverendo Moon, que dizia ser o terceiro Adão, ou seja, o Cristo que voltou para concluir a obra de Deus. Segundo uma matéria da revista super interessante, eu creio que tem até essa matéria lá, essa matéria codificou aproximadamente 18 Cristos que existem vigente, fora os que já morreram há 10 anos, há 20 anos. Então, ou seja, ouvireis de guerra e rumores de guerra,
Nunca a humanidade em todo o tempo teve tantos rumores de guerras e guerras, desde 90 para cá, certo? Lembrando que hoje, de 1945 para cá, deveria acabar as guerras, porque de 1945 para cá, há muitas bombas atômicas, começando pela primeira que foi jogada na cidade de Nagasaki e na cidade de Hiroshima, certo? Então hoje existe bombas atômicas com milhões de graus Celsius. Então deveria parar as guerras, os rumores de guerra, mas não, continua e continuam as guerras. Um exemplo, a guerra do Afeganistão, do Golfo Pérsico. Recentemente a China invadiu um pedaço da Índia, matou não sei quantos soldados da Índia. O Vladimir Putin disse recentemente que tem um míssil que sai da Europa e vai até os Estados Unidos. Então, ou seja, isso tudo já está acontecendo, mas vocês não devem assustar, porque tudo isso vai acontecer. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes. Irmãos, nunca o mundo produziu tanto e nunca houve tanta fome no mundo. Porque na época, antes da Revolução Industrial, as pessoas criavam suas famílias nas fazendas, não existia tanta fome como existe hoje, certo? E hoje, com toda a tecnologia da Embrapa e várias empresas do mundo que produzem alimentos, que modificam alimentos, que fazem, por exemplo, como a Embrapa manipula sementes para trazer mais alimentos no mundo. Então, ou seja, hoje deveria ter pouca fome, e as pestes também traz a fome. Essa pandemia, por exemplo, trouxe fome em várias partes do mundo, inclusive o projeto dos grandes da nova ordem mundial é reduzir a população da terra, porque se a população da terra continuar crescendo, não terá alimento para alimentar todo mundo. Esse é um dos motivos. Terremotos. Recentemente teve um no México, até o Jefferson mandou para mim um vídeo. Terremotos. Segundo estudos, eu tenho um livro lá em casa que diz que de 1990 até 2000, aconteceram-se mais terremotos do que em 1900 anos de história de Cristo até ali, 1990 anos de história. Terremotos e abalos sísmicos. Lembrando que pode ter um abalo sísmico aqui, nós não percebemos, mas os aparelhos sismólogos mostram que teve um abalo sísmico. Teve de Cristo até 1990, e de 1990 a 2000 teve muito mais, o dobro de terremotos codificados do que em 1900 anos. Terremotos em vários lugares. Todas estas coisas são princípio de dores, certo? Então vos hão de vos entregar para seres atormentado e vos matar-vos-ão, e sereis odiados por toda a gente por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, serão escandalizados, traição uns aos outros. Então veja bem, hoje na China já estão implantando câmeras nas casas das pessoas, para que as pessoas não infringam as regras do governo comunista, do governo chinês, da República da China. E isso provavelmente no futuro será colocado em todas as casas do mundo, porque a China, a nova ordem mundial usa o que a China cria para colocar, para que no futuro todas as famílias sejam controladas pelos grandes, para que venha um governo mundial e todos aceitem, porque quem infringir as regras será punido. Exemplo, nessa pandemia, na Nova Zelândia, quem estava sem máscara era preso, certo? Então, ou seja, no futuro, quando controlasse toda a humanidade, aquele que infringir as regras em uma pandemia, por exemplo, será punido, será preso, certo?
Então, ou seja, e nesse caso, muitos cristãos não aceitarão se dobrar às regras de governos pagãos. Ainda não é a época do anticristo, são princípios de dores. Não aceitarão as regras dos governos pagãos, só aceitarão aquele que tiver medo de sofrer as consequências por amor a Cristo. Então muitos não aceitarão. No futuro, quando duas pessoas chegarem aqui do mesmo sexo e falar, somos parte dessa igreja, queremos ser aceito aqui e casar aqui, o pastor que não aceitar será punido. Isso tudo é princípio de dores. Já tentaram passar leis semelhantes no Brasil, a PLC 122, princípio de dores, mas ainda não é o fim. Surgirão muitos falsos profetas. Existem falsos profetas ou não, irmãos? Nunca houve na história do cristianismo como nesses dias. Recentemente um camarada andando numa praia disse, olha, eu recebi uma revelação, eu esperei a confirmação de Deus, Deus me confirmou que em julho o Bolsonaro sofrerá um ataque, mas não morrerá. Então um dos seus seguranças entrará na frente e tomará um tiro. Alguém viu isso? Alguém lembra? Não cumpriu. E várias outras profecias que estão tendo aí, profetas profetizando, não estão se cumprindo. Por quê? Haverá falsos profetas, e enganarão a muitos, e esses falsos profetas, muitos desses, trarão, ou já estão trazendo um evangelho falho, um evangelho podre. Na realidade não é evangelho, porque evangelho, a palavra evangelho no grego vem boas novas. Estão trazendo ensinamentos bíblicos que está destruindo a igreja dentro da igreja. Estão trazendo ensinos que estão tirando o foco de Cristo e do céu. Estão tirando o foco de Deus do coração das pessoas. Estão relativizando tudo. Estão fazendo templos conforme as pessoas agradam, pretos, todos pretos, apagado, com luzes coloridas, para agradar as pessoas. Falsos profetas, é isso que a Bíblia diz. Não pregam mais o evangelho da cruz, a transformação, a libertação e a salvação. Falsos profetas, é o que a Bíblia que diz. E enganarão a muitos. Vai conversar com uma pessoa dessas que estão nessas igrejas para você, nessas denominações. Vai conversar com eles. Eles brigam tentando defender o que eles fazem. Então, ou seja, enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Irmãos, foi o que eu disse anteriormente. O amor da igreja o amor por Cristo, o amor pelo Evangelho, o amor pelas coisas de Deus está se esfriando assustadoramente, porque o pecado tem se multiplicado. Disse uma certa pregação, eu disse que uma prostituta, eu li um livro, uma prostituta de 100 anos, ou uma prostituta de 100 anos atrás, ela teria vergonha de se vestir como uma mulher de hoje. Pasme, até como muitas mulheres cristãs. Hoje, as vestimentas, eu não estou falando dessa igreja, estou falando do Evangelho, estou falando das denominações. Não se vê mais referência de vestimenta de cristãos, não se identifica mais cristãos pelas suas vestimentas, porque o amor está se esfriando. E surgiu até uma frase, né? Roupa não define o meu caráter, mas o caráter cristão define como o crente se veste e se porta. Então, ou seja, eu falo para minha moça, falo assim, olha, quanto mais você mostrar o seu corpo, menos valor você tem para a sociedade. Ela está ali me ouvindo. Mulher que tem valor se porta decentemente. Vi uma frase recentemente que a mulher bem vestida, ela inspira respeito só com a sua vestimenta. Agora, quando ela está muito mal vestida, e homens também, né? Agora inventaram umas calças muito apertada mesmo, que não dá para entender, não é verdade?
Por quê? Porque o amor se esfriou. Mas aquele que perseverar, fiel às Sagradas Escrituras, com as suas vestes brancas, lavadas e remidas no sangue de Jesus Cristo, será salvo. Até esse versículo aqui, irmãos, entendemos que é o princípio de dores, e já está em andamento, e vai se agravar mais ainda. Inclusive, muitos já estão dando a sua vida por amor a Cristo. Na China, por exemplo, eu li um livro, o nome do livro é O Homem do Céu. Alguém já viu esse livro? O Homem do Céu. Conta de um chinês que ele fazia parte, um pastor da Igreja Doméstica da China. Segundo o livro, na Igreja Doméstica da China tem 50 milhões de evangélicos. Essa igreja não segue as ordens do governo da República da China. Portanto, eles são procurados, torturados e mortos, segundo o livro. Recentemente, nas redes sociais, está mostrando isso, que confirma o livro. Então, muitos já estão sendo entregues para serem mortos. Na Coreia do Norte, em vários países, estão cristãos, países da África, países da Ásia, estão sendo procurados e mortos, o que prova que, levando em consideração que estamos no final dos tempos, porque isto sempre aconteceu, cristãos procurados e mortos, mas levando em consideração que as profecias estão se cumprindo, certo? Isso prova que os princípios de dor também já estão em andamento e vai se agravar para toda a população cristã, certo? Comunistas odeiam cristãos, a nova ordem mundial não suporta cristãos, e aquele outro grupo que quer dominar o mundo também odeia cristãos, certo? Tá bom, até aqui nós entendemos que estamos nesse período, certo? Meu tempo é muito pouco, hoje seria aula de 1 hora. Princípio de dores. Aí, irmãos, o que nos espera a partir desse momento que estamos em princípio de dores? O arrebatamento. O arrebatamento da igreja. Muitos dizem que esse arrebatamento não será secreto, e eu quero mostrar na Bíblia que será secreto, rápido, sumiço. Quem não estiver em uma vida de pecado, sumirá, certo? Abram comigo a Bíblia em 1 Coríntios 15, 52, abram aí, e também abram em Apocalipse 1, 7, coloca o dedo aí nas duas páginas, 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo 52, todos acharam? 1 Coríntios 15, 52. Eis que vos digo o mistério. 51. Na verdade, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados em corpos gloriosos. No momento, num abrir e fechar de olhos, a última trombeta soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Eu quero pegar essa palavra aqui, ó, num abrir e fechar de olhos, será o ato do arrebatamento. Piscou? Pum. Esse versículo aqui mostra claramente que será puf. Paulo foi o apóstolo, o único que disse: olha, eu recebi do Senhor, recebi revelações do Senhor, recebi revelações que nem é lícito contar. Ele disse que será num abrir e fechar de olhos. Agora leia Apocalipse, versículo 1, e capítulo 1 e versículo número 7. Todos abriram? Faço questão de todos abrirem a Bíblia, que tem Bíblia. Eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o mataram. Quem matou Israel? Quem matou? Tá. Lá em Mateus 23, 39, Jesus fala assim, ó, e vocês não mais me verão,
até o dia em que vocês venham dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Se refere a essa vinda. Baruch Rabá, Lissem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Veja bem, aqui está dizendo que todo olho verá. Aqui está dizendo todo olho verá. E lá em Mateus 25, 31 fala assim: quando o Filho do Homem vier em toda a sua glória, não há como conciliar, todo olho verá, como abrir e fechar de olhos. Tem como conciliar, pastor? Porque um relâmpago, você vê, tipo, ó, não deu nem para ver, só vi, não dava nem para desenhar o tamanho, qual que foi a forma, eu só vi que aconteceu um relâmpago, certo? Então não tem como conciliar um abrir e fechar de olhos com todo olho verá, e vir com toda a sua glória, como diz Mateus, o próprio Jesus diz em Mateus 25, 31. Os irmãos estão entendendo? Então esses dois textos deixam claro que o arrebatamento será secreto, certo? Eu poderia entrar em detalhes o que o mesmo tribulacionista pensa e os pós-tribulacionistas pensam, mas o tempo é muito pouco. Eu estou falando do que nós pensamos e acreditamos, certo? Eu já falei um pouco sobre isso e vou também falar um pouquinho aqui. Então, seja, um outro texto que fala claramente, que prova que será secreto. Eu venho como o ladrão. Quem espera o ladrão? O ladrão vem para todo mundo ver? Ele não vem, eu estou falando ladrão da noite. O texto fala ladrão da noite, não está falando assaltante não. O ladrão da noite, ele vem sem ninguém ver. Jesus fez essa comparação lá em Mateus 24. Eu venho como ladrão, estáis vós apercebidos, vigiai, certo? Então seja, esse texto de 1 Coríntios, que diz que será num abrir e fechar de olhos, não tem como correlacionar com o texto de Apocalipse 1:7, que fala que todo olho verá. Os irmãos concordam? Certo. Os cristãos não preparados e não vigilantes ficarão no arrebatamento. Irmãos, dizem que muitos ensinos aí, até dos mesmos tribulacionistas, dizem que não haverá cristão que ficará. Ou seja, todos os cristãos serão arrebatados. Só que vários textos, o contexto bíblico diz que o pecado separa o homem de Deus. Se o namorado está com relações com sua namorada e vice-versa, como subirá? Se o camarada está na prática da avareza, o amor ao dinheiro, o Deus dele é o dinheiro, o cristão, Deus dele, como subirá? Se está trapaceando as pessoas, continua no pecado, como subirá? Se arrepender antes e mudar de vida, sim, subirá, certo? Qual é a prova que nós temos que cristãos ficará? As 10 virgens. Os mesmos tribulacionistas e pós-tribulacionistas, alguns deles, eu não digo todos, acreditam que aquelas 10 virgens representam os eleitos e os não eleitos, que os eleitos subirão e os não eleitos ficarão. Mas em nenhum lugar da Bíblia diz isso, eles acreditam, não todos, certo? Então, ou seja, o que Jesus Cristo tinha de falar das 10 virgens? As 10 virgens representam a igreja. Muitos dizem que representa Israel e a igreja. Eu li um livro, por exemplo, Manual de Escatologia, que lá diz que 5 virgens representam Israel e 5 virgens representam a igreja. Porém, em lugar nenhum Israel é tratado como noiva, somente a igreja. Então, a palavra das 10 virgens, Jesus deixa, olha só a parábola das 10 virgens. As que estavam preparadas, vigilantes. O que é estar preparado e vigilante, irmão? É estar longe do pecado, é estar abominando o pecado, é ser fiel a Deus, é professar o nome de Cristo. Isto é estar preparado. Significa que você tem que estar 24 horas orando. Ninguém dá conta de ficar 24 horas orando. Significa que você tem que jejuar todo dia. Ninguém dá conta disso. Significa que você tem que ser o poço da santidade, irmãos, né? Eu lembro de um irmão lá em Minas Gerais que ele já ia te cumprimentando e falando em língua estranha. Não é isso não, é abominar o pecado, é ter compromisso com Deus, é dizer eu sou de Cristo e as minhas vestes não serão manchadas.
eu não mancharei, eu não trocarei o meu Cristo por nada. Eu sou deste mundo, mas não faço parte deste mundo. Jesus disse que que Ele não é desse mundo e nós também não somos. Nós temos que dizer, sou como a garça que entra na lama, mas não se suja. Isto é vigiar. Isto é ser a virgem prudente. E as virgens imprudentes, você olhava para elas assim, ó, parecia cristãos, né? São todas perfeitas, né? Mas não estavam vigiando, não estavam esperando. Então, ou seja, isso é a prova que Jesus Cristo deu, que muitos cristãos ficarão no arrebatamento. Veio o noivo, se eu não me engano, Apocalipse 19, né? Jesus Cristo recebeu a noiva. Veio o noivo buscar a noiva, mas algumas não estavam esperando. E esse não esperar significa pecado. Certo? Provas que a igreja não passará pela grande tribulação do anticristo. Jesus veio buscar a sua igreja, certo? Mas também a Bíblia diz que Jesus vem salvar Israel. Concordam? Leia Zacarias 14:5, por favor, a parte B. Zacarias 12, 14:5. Leia aí. Zacarias 14:5, eu vou ler a última partinha do versículo. Zacarias 14, olha o que diz aqui, ó. O texto aqui está falando do juízo final, e o texto aqui está falando da perseguição que virá contra Israel, e depois o mesmo capítulo fala do reino milenar, certo? Olha o que diz o versículo de número 5: então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. Veja bem, irmão, virá Deus, nesse caso aqui se referindo a Cristo, virá o Senhor meu Deus e todos os santos com Ele. Para quê? Para salvar Israel na guerra do Armagedon. Lembra quando Jesus disse, e vocês não mais me verão até o dia em que dirão, bendito é o que vem em nome do Senhor. É nesse exato momento, e Jesus vem com os santos. Veja bem, Mateus 24, 25, desculpa, abram aí, Mateus 25, abra a Bíblia, gente, vamos conferir. Para não ficar só nas minhas palavras, e para que você também aprenda mais a desenvolver na Escritura Sagrada. Mateus 25, versículo 31, é aqui, ó. E quando o Filho do Homem vier em toda a sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Veja bem, irmão, tem como conciliar? Jesus vem com os santos anjos, mas vem para buscar os santos, certo? Muitos dizem que esses santos anjos são anjos mesmo, e não a igreja. Os mesotrabucionistas e pós-trabucionistas acreditam que são anjos mesmo. Só que é o seguinte, não tem porquê vir esses anjos, sendo que os anjos já fizeram o juízo. Fizeram um juízo da grande tribulação, as 7 taças, as 7 trombetas, certo? Para que anjos vir? É a igreja que vem com Cristo. Jesus arrebata a sua igreja hoje, e no final das 70 semanas de Daniel, como estudamos, Jesus vem com a igreja. Essa é a profecia, é a interpretação que mais se encaixa na Bíblia. Os mesotribulacionistas acreditam que os cristãos passarão pela grande tribulação por causa desse princípio de dores. Eles também acreditam porque em Daniel 7:25 fala que o anticristo perseguirá os santos e vencerá, mas se refere a Israel, certo? Eles também dizem que os pós-tribulacionistas, que dizem que Jesus voltará no final da grande tribulação, eles acreditam que porque Paulo fala o soar da última trombeta. Eu não gosto muito de entrar em tipologia,
porque tipologia é meio abstrato, certo? Mas lá no Velho Testamento fala da festa das trombetas. Então, por que era a festa das trombetas? Era uma festa que representava quando o povo de Israel, quando o general tocava a trombeta, tocava o shofar, os soldados tinham que se prontificar para entrar na batalha, certo? Então, ou seja, esse texto, essa festa e esses textos faz alusão à trombeta de Cristo para buscar a sua igreja, certo? Então, ou seja, outro ponto interessante que não cabe dizer que Cristo voltará no final da grande tribulação, é que de Mateus 24 diz assim o seguinte, que depois desses dias o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, que mostra claramente que será no meio das 7 taças e 7 trombetas. Que sentido faz a igreja estar junto, sendo que a punição é para Israel e para o mundo ímpio? A punição é para os ímpios, que se desenvolveram tanto no pecado, de formas extraordinárias, que nunca visto na população da terra. Que sentido faz a igreja passar pelas 7 trombetas e as 7 taças, primeiro 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, sendo que é um juízo para os ímpios e não para a igreja? O juízo para a igreja foi feito lá na cruz do Calvário. Ele se entregou por nós, Ele sofreu por nós, Ele foi torturado por nós, Ele foi massacrado por nós, Ele morreu por nós. O juízo da igreja foi lá. Agora, aquele que permanece na vida de pecado, o juízo dele será lá no juízo final, se morrer desse jeito e não se consertar. Aquele cristão que permanece na vida de pecado, porque o pecado separa o homem de Deus, é isso que diz em Romanos 8, a partir do versículo 1, aquele que vive na vida da carne, há condenação para ele. Então veja bem, Jesus vem buscar a sua igreja, não tem como ele vir buscar a sua igreja e salvar Israel ao mesmo tempo. Ou ele vem buscar a igreja, ou ele vem salvar Israel, certo? Os irmãos estão entendendo? Estão pegando o raciocínio? Ou seja, Jesus arrebata a igreja, 7 anos ele volta com a igreja para salvar Israel e implantar o reino milenar, para derrotar o falso profeta, o anticristo, amarrar Satanás para 1000 anos. Então não faz sentido Jesus vir buscar a igreja e salvar Israel ao mesmo tempo, certo? Ele vem com a igreja depois. Se ele vem na metade, eu posso marcar o dia, foi o que eu disse aqui. Os mesotribulacionistas dizem, Jesus vem, o anticristo reina, 3 anos e meio Jesus volta, então eu posso esperar ele, daqui 3 anos e meio ele vai voltar, 42 meses, como diz em Apocalipse capítulo 11, então eu posso esperar a volta dele, porque o anticristo começou a reinar hoje, eu espero a volta dele. E Jesus diz que ninguém pode esperar, porque vai vir como ladrão, ninguém sabe o dia nem a hora, certo? Se ele vem no final da grande tribulação, eu também posso esperar, porque são 7 anos, o anticristo começa a reinar hoje, daqui 7 anos, 42 meses, mais 42 meses, ou um tempo, 2 tempos, ou tempo, tempos e metade de um tempo, ou mais tempo, tempos, um tempo, tempos e metade de um tempo, ou 1260 dias, ou 1260 dias. Então se o anticristo começa a reinar hoje, e Jesus volta daqui 7 anos, eu posso esperar a volta dele, eu sei que ele vai voltar daqui 42 meses, mais 42 meses, e Jesus fala que ninguém pode esperar a volta dele, vai vir como ladrão, certo? A igreja voltará com Cristo para a implantação do reino milenar. Capítulo 25, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda, certo? Para concluir, os que acreditam que Jesus volta no meio da grande tribulação, e acredita que Jesus volta no final da grande tribulação, eles usam o texto de Mateus 7, versículo 25, eles usam o texto de Apocalipse 11, só que Apocalipse 11 fala da mulher e o dragão. Primeiro, lá fala que ela tem 12 estrelas nos seus pés, que significa a nação de Israel, as tribos de Israel. Segundo, fala que ela deu à luz, Apocalipse 15,
12, desculpa. Fala que ela deu à luz um varão que há de reger as tribos da terra. Peraí, como a igreja pode dar à luz ao varão? É o varão que deu à luz à igreja. A igreja começou de Cristo ou Cristo começou da igreja? Então não tem como usar Apocalipse capítulo 12 para falar que ali são os santos que serão perseguidos, a igreja. Ali está claro que é Israel que será perseguido, porque funciona assim, ó. O anticristo, o líder mundial, o anticristo, começa a reinar, assina um acordo com o mundo todo, em especial com Israel e os palestinos. Israel volta a sacrificar no templo. Durante um período de 3 anos e meio, Israel continua sacrificando animais. Só que no meio da grande tribulação, no meio da 70ª semana de Daniel, acontece a desolação que falou o profeta Daniel. O anticristo vai no templo, se assenta como Deus, querendo parecer Deus. Isso é a abominação da desolação que falou o profeta Daniel. Aí ele quebra a aliança com Israel. Israel vê que ele não é o Messias que eles achavam que era, certo? E aí agora o anticristo começa a perseguir Israel. Esse Israel perseguido são os santos que falam no Velho Testamento, em Apocalipse 12, Apocalipse 13, certo? Agora, aquele que ficar no arrebatamento terá chance sim de salvação. Primeiro, porque as misericórdias de Deus são incalculáveis. Estão ensinando aí que quem fica no arrebatamento é um ensino errôneo, para que as pessoas fiquem desapercebidas. Quem fique no arrebatamento não terá chance de salvação. Estão ensinando isso aí por isso, vai vendo nos YouTubes aí, certo? Só que eles esquecem que as misericórdias de Deus é infinita, não tem cálculo. Porém, quem ficar será torturado, perseguido e morto, porque será um reino satânico. Será um reino satânico. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2 que ele vai vir com todo o poder e mentira de Satanás, eficácia de Satanás. Então aqui não vai haver espaço para o evangelho mais, para a pregação, para Cristo. Então as pessoas serão perseguidos, presos, torturados e muitos mortos de frio, de fome, sei lá, certo? Então veja bem, terá chance, como diz em Apocalipse 13, versículo 9. Para concluir, João diz assim: quem são esses? Aí João, sim, eu não sei. Tu sabes. Aí no versículo 14 ele fala assim: esses são todos aqueles que vieram da grande tribulação, inclusive os mesmos tribulacionistas e os pós-tribulacionistas creem que é a igreja que foi perseguida e morta, certo? E lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e as suas obras o acompanham. Que obras neste caso? Nós não somos salvos pelas obras, nós não seremos arrebatados pelas obras, nós seremos arrebatados por abominar o pecado e servir a Cristo. Nós seremos salvos por abominar o pecado e servir a Cristo. Então aqueles que estão na grande tribulação serão recebidos no céu, de todas as línguas, povos e nações. Terminou a grande tribulação, a primeira parte pregará as 2 testemunhas contra o anticristo, pregará contra o governo do anticristo. Os 144 mil selados também farão parte desses que pregarão. Os que ficaram, todos que ficaram, crentes e não crentes, desviados que ficaram, mas que conhecem as profecias, proferirão Cristo nesse período, serão torturados e mortos, e serão recebidos no céu, certo? Encerrou as 70 semanas de Daniel, acabou as 70 semanas de Daniel, Jesus volta com a igreja. Lá em, estou concluindo, pastor, é a última mesmo. Lá em Daniel 11, versículo 12, versículo 11 e 12, 11, 12 fala assim: olha, desde o dia em que o contínuo sacrifício for tirado, haverá 1290 dias, bem-aventurado o que chega a 1335 dias. Eu creio que vocês nunca ouviram isso aí, eu vou falar para vocês agora. No meio da semana, o sacrifício é tirado, cortado. Então a Bíblia diz que existe mais 1260 dias. 1260 dias, Jesus vem. Depois
do meio da semana, no final de semana, Jesus vem com a igreja, com os seus santos, que foram comprados lá na cruz do Calvário. Aí haverá mais 30 dias, 1290 dias, 1260, mais 30. Tudo indica que esses 30 dias será o julgamento das nações. Serão reunidos os bodes e as ovelhas. As ovelhas que ajudaram Israel: vinde, bendito meu Pai, porque eu tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, tive nu e me vestisse. Os de Israel que sobraram, como diz Isaías, se eu não me engano, Isaías 11: ainda que os teus descendentes sejam como a areia do mar, somente um restante sobrará. Isaías profetiza isso, se eu não me engano, em Isaías 11. Aí, aqueles que ajudou Israel, que nesse período da grande tribulação, ajudou Israel, aqueles que conseguiram vencer a grande tribulação sem ser morto, certo? Aqueles que deu água, que deu comida para os santos, e também para a igreja que ficou e foi torturada. Aquele que visitou na prisão será tido como bendito do Senhor, será introduzido no reino milenar. Aqueles que perseguiram Israel, os santos de Deus, os escolhidos de Deus, para trazer Cristo ao mundo, para trazer o Evangelho ao mundo, os escolhidos de Deus para trazer toda o desenrolar da história, foi Israel os escolhidos, certo? Aqueles que perseguiram eles, mataram eles, será afastado como bodes para a condenação eterna. A igreja, nesses 30 dias haverá o julgamento, e creem-se, isso creem-se, né? Eles creem. Nos outros 45 dias, se não me engano, 45 dias, será a instauração do reino milenar. E a partir do reino milenar, que é a última dispensação, nós, a igreja, seremos ministros de Cristo. Para encerrar, leia, agora é para encerrar mesmo, leia Apocalipse capítulo 2. Capítulo 2. Todos abrem as vossas Bíblias. Tá friozinho, não tá, gente? Esse ar aí tá frio. Apocalipse 2, versículo 26. A seguir. Todos acharam? Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Aqui não está falando fazer as minhas obras, está falando guardar as minhas obras. Que obras são de Cristo? Sacrifício na cruz, a santificação, abominação ao pecado, o amor ao próximo. Lembrando que o amor ao próximo não garante salvação, certo? Eu lhe darei autoridade sobre as nações. Espera aí, nós vencemos, somos seres celestiais, vamos ter autoridade sobre quais nações? As nações que ficarão para o reino milenar. Zacarias, a partir do versículo que eu li, você vai ver que todas as nações terão que ir uma vez por ano em Jerusalém adorar o rei. A nação que não for, a nação que se rebelar contra Deus, que será um período de 1000 anos, mas também haverá pecados. A natureza pecada ainda permanece. Satanás foi amarrado, mas a natureza pecaminosa ainda permanece, não como antes, mas haverá. Quem fará essas punições? E darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro quebrando-as como são quebrados vasos na mão do oleiro. Assim como recebi a autoridade do meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Veja bem, irmãos, Jesus recebeu a autoridade do Pai. Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus dará para você a estrela da manhã. Sabe o que quer dizer isso? Você terá luz, você terá autoridade, você será ministro de Cristo. Quantos podem glorificar a Deus? Aleluias, glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.